leitura de hoje é começando o livro de Gênesis. Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e amanhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão dos céus. E foi a tarde, amanhã e dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus: produz a terra a erva verde, erva de semente, é árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite. Sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. E sejam luminares na expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs à expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre luz e as trevas. E viu que Deus era bom. E foi a tarde e amanhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de água vivente, e voem as aves sobre a face de expansão dos céus. Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu que Deus era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves multipliquem na terra. E foi tarde e manhã, o dia quinto, e disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu que Deus era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus e criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que move a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que de semente está sobre a face da terra, toda a árvore em que há fruto e que dê semente, ser-vos-á mantido, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para o mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Foi a tarde e manhã, o dia sexto. A leitura de hoje é começando o livro de Gênesis. Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia.